Imagine dois homens escolhidos por Deus. Um começa com glória, o outro com anonimato. Um é aclamado por sua aparência imponente. O outro é rejeitado por ser jovem demais. Mas enquanto um perde tudo pela sua arrogância, o outro conquista um reino pela sua fé. Essa é a história de Saul e Davi. Dois reis, dois destinos, dois corações completamente diferentes. E neste vídeo, você vai entender por que Deus rejeitou um e escolheu o outro. Prepare-se para uma jornada que vai além dos tronos e das guerras. Vamos mergulhar no coração desses homens e descobrir o que realmente diferencia um rei segundo os homens de um rei segundo o coração de Deus. Começamos com Saul, um homem alto, forte e bonito. Aos olhos do povo era o líder perfeito, mas por trás da aparência havia um coração inseguro, desconfiado, que colocava a opinião dos outros acima da obediência a Deus. Sua história começa em 1 Samuel, e logo percebemos algo estranho. Mesmo sendo ungido como rei, Saul nunca agiu como um verdadeiro servo de Deus. Enquanto Saul começava a desobedecer a ordens claras de Deus, como quando poupou o rei Agag e os despojos da guerra, apesar da ordem direta para destruí-los, um jovem pastor cuidava de ovelhas nos campos de Belém. Ninguém dava nada por Davi, nem seu pai o considerou digno de ser apresentado ao profeta Samuel. Mas Deus via o que ninguém via, o coração. Quando Samuel vai ungir um novo rei, pensa que Eliabe, o irmão mais velho de Davi, era o escolhido por sua aparência forte. Mas Deus diz: o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. E ali, no anonimato, Davi é ungido. A partir desse ponto, o contraste entre os dois reis só aumenta. Saul busca a aprovação do povo. Davi busca a direção de Deus. Saul constrói monumentos para si. Davi constrói altares para o Senhor. Saul teme perder o controle. Davi teme entristecer a Deus. São dois caminhos, caminham lado a lado, até colidirem. E quando o destino os une diante de Golias, o contraste fica ainda mais claro. Saul está paralisado pelo medo. Ele vê o gigante como um obstáculo intransponível. Já Davi, mesmo jovem, vê um inimigo de Deus e declara com convicção: você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. É nesse momento que Davi mostra o que o diferencia de Saul. Coragem que nasce da fé, não da força. Ele não usou a armadura de Saul. Não precisava parecer um guerreiro para vencer como um servo. Com uma pedra e uma funda, Davi derruba Golias. E ali o povo começa a ver que o verdadeiro rei não é o que está no trono, mas o que carrega Deus no coração. Saul sente a ameaça. A inveja nasce. O rei que foi escolhido pelo povo começa a temer o escolhido de Deus. Após a vitória sobre Golias, Davi se torna um herói nacional. As mulheres cantam nas ruas. Saul matou seus milhares, mas Davi seus 10 milhares. Aquilo que deveria alegrar um rei se torna o gatilho da sua ruína. Saul é consumido por ciúmes. Ao invés de ver Davi como um aliado, ele o vê como rival e começa a persegui-lo. Mas preste atenção. Mesmo sendo injustamente caçado, Davi nunca levanta a mão contra Saul. Mesmo tendo oportunidades para matá-lo, ele poupa a vida do rei, dizendo: não tocarei no ungido do Senhor. Aqui vemos o coração de um verdadeiro rei. Um homem que respeita a autoridade divina, mesmo quando essa autoridade o persegue. Enquanto Saul se afasta cada vez mais de Deus, consultando até mesmo uma médium em Endor, Davi se aproxima do Senhor com louvores, salmos e arrependimento sincero. Um rei vive para si, o outro vive para Deus. O fim de Saul é trágico. Abandonado por Deus, isolado e desesperado, ele entra em guerra contra os filisteus sem direção divina. No campo de batalha, vê seus filhos morrerem, incluindo Jonatas, seu filho fiel e amigo íntimo de Davi. Ferido e sem esperança, Saul tira a própria vida. O homem que começou com honra termina com desespero. Já Davi, após anos de fuga e sofrimento, finalmente é coroado rei. Mas veja, ele não sobe ao trono com arrogância. Ele sobe com lágrimas. Ele chora a morte de Saul e Jonatas. Escreve um lamento comovente. Isso mostra que Davi não era movido por vingança, mas por honra e humildade. E é por isso que a Bíblia o chama de um homem segundo o coração de Deus. Davi não foi perfeito. Cometeu erros graves mais tarde, mas sua diferença estava na resposta. Ele se arrependia, se quebrantava. Buscava o Senhor com sinceridade
Essa é a essência que diferencia Saul de Davi. A disposição do coração. No final, a lição é clara. Deus não busca aparência, status ou força. Deus busca corações. Saul teve tudo e perdeu tudo porque buscava a si mesmo. Davi começou com nada e recebeu tudo porque buscava a Deus. Essa é uma verdade que ainda ecoa hoje. Qual tipo de coração estamos cultivando? Um que teme os homens ou um que teme a Deus? Um que vive de aparência ou um que vive em verdade? Essa história vai muito além de dois reis. Ela nos convida a refletir sobre quem somos quando ninguém está olhando. E se você chegou até aqui, então comenta. Coração de Davi. Isso me mostra que você quer mais vídeos como esse. Se inscreve, ativa o sininho e compartilha com alguém que precisa entender essa diferença. Porque conhecer a história é importante, mas aplicar a lição é transformador. Até o próximo vídeo.